318 deputados votando não foi por acaso. Poderia ter sido 319 deputados, poderia ser um número maior, um número menor. Não, mas foi exatamente 318. Ontem, dia 30 de abril de 2026, aconteceu algo que me chamou muito a atenção. E foi lá no Congresso. Foi no Congresso, mas o que eu vou falar não é de política, é algo espiritual. A mesma coisa que aconteceu no Congresso Nacional na data de ontem, aconteceu também há mais de 4.000 anos atrás. E eu já te explico o que aconteceu. No Brasil existem pessoas presas pelo acontecimento do 8 de janeiro. E muitas dessas pessoas estão presas e foram condenadas a penas muito duras. E isso está gerando no Brasil um debate muito grande sobre justiça. O que é realmente devido e o que não é. Nós temos pessoas presas, senhoras de idade, temos pessoas que realmente estavam lá no local, quebraram coisas, que entraram lá dentro do Planalto, quebraram, que depedraram patrimônio público, sim, realmente. Mas temos também pessoas, senhoras, homens de bem, senhorinhas que estavam com a Bíblia debaixo do braço, essas pessoas estão presas, pessoas que também nem estavam lá no quebra-quebra. Pessoas que estavam lá na frente do QG simplesmente pelo seu ato de se manifestar, coisa que é garantido pela nossa Constituição. Mas eu não quero falar exatamente sobre isso, mas eu quero falar sobre justiça. Eu não estou falando que quem causou dano ao patrimônio público não tenha que ser punido, mas eu estou falando de injustiça. Penas muito duras. Teve pessoas que teve 17 anos de prisão, mais de 10 anos de prisão. Pessoas que nem estavam lá no momento. Então foi colocado tudo num pacote e mandado para a prisão. Mas, desde quando aconteceu isso, advogados, políticos, muitas pessoas estão trabalhando para que a justiça seja feita. A justiça na medida correta, para que essas pessoas que foram presas injustamente sejam livres. As que foram presas justamente porque estavam lá e fizeram o que não deveria ter feito, que tenham penas de acordo com a sua atitude. Uma pessoa que pichou, escreveu lá, perdeu o mané de batom, levar tantos anos de prisão, sendo que a gente vê assassinos saindo pela porta da delegacia. Nós vemos situações de corrupção e a pessoa está andando livremente. Que justiça é essa? Então houve a PL da dosimetria, que foi justamente foi feita para ter um ajuste nessas penas, para que as pessoas possam ser julgadas de acordo com seus atos. Ou seja, quem depredou, pague por aquilo, quem não fez nada, que não pague, que a justiça seja aplicada de acordo com aquilo que fez. Lembra quando a gente era criança, que quando na sala de aula, eu sentia como era injusto aquilo. A professora punia a sala inteira por causa de um aluno que fez coisa errada. E por causa de um aluno, você lembra disso? Quando estava a sala inteira quietinha e tinha um aluno que fazia coisa errada e a professora resolvia punir a sala inteira. Você lembra disso? Você passou por isso? Eu passei por isso. E eu lembro, né, naquele mundinho pequeno, eu lembro a sensação de injustiça que eu senti naquele momento. Como que eu posso pagar por uma coisa que eu não fiz? Como eu posso ser punida? Hoje nós não vamos no parquinho porque fulano fez bagunça na sala e eu tenho que pagar por isso? É a mesma coisa aqui, mas as que fizeram estão tendo penas muito duras, que não é compatível com o seu ato. E para isso veio esse ajuste da dosimetria, para que as pessoas possam ser julgadas de acordo com seus atos e com penas mais leves, com penas corretas, conforme a nossa Constituição. E na tentativa de fazer com que essas pessoas que estão presas injustamente, os políticos fizeram esse ajuste da dosimetria justamente para que essas pessoas fossem julgadas de forma correta. Foi aprovado pelo Congresso. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi e vetou para que essas pessoas não tivessem a oportunidade de serem julgadas de forma correta, de acordo com aquilo que ela fez ou não fez. Mas o presidente foi e vetou. E ontem, dia 30 de abril de 2026, aconteceu algo no Congresso que aconteceu também há 4.000 anos atrás. E é sobre isso que eu quero falar. Eu entrei no assunto um pouquinho antes para vocês entenderem o que eu estou falando, para eu chegar onde eu quero. Houve votação no Congresso para que fosse derrubado o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que a PL da dosimetria fosse aplicada à vida dessas pessoas.
e houvesse justiça no Brasil. E surpreendentemente, quando eu estava olhando as votações, que eu bati o olho no painel e foram trazer o resultado, apareceu 318 votos não. Os 318 votos não seria para não permanecer o veto do presidente, para que o veto do presidente fosse derrubado. 318. Quando eu ouvi aquele número 318, eu falei, Senhor, 318? Por que 318? E eu me arrepiei e eu falei assim, não pode ser uma coincidência, porque exatamente isso aconteceu há 4.000 anos atrás. E está lá em Gênesis 14:14, e eu vou ler para você. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, ele está falando irmão, ele está falando de Ló. Ló era sobrinho de Abrão, mas aqui foi uma forma de como ele considerava o sobrinho como um irmão. Abrão armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E Abrão tornou a trazer todos os seus bens e tornou a trazer também Ló, a seu irmão, e os seus bens e todas as mulheres e o seu povo. O rei Quedorlaomer com seus aliados foram e saquearam Sodoma e todas aquelas cidades ali circunvizinhas e levaram muitas pessoas presas. Esse rei Quedorlaomer era um rei muito poderoso, muito forte. Era ele mais 3 aliados. E por onde eles passavam, eles saíam derrubando tudo, quebrando tudo, e todas as batalhas eles venciam. Eu sugiro para você ler um pouquinho antes do capítulo 14, um pouquinho depois, para você entender a história. E esse rei Quedorlaomer, ele era um homem mau. Ele enfrentava gigantes, povos poderosos. Por onde eles passavam, eles venciam homens gigantes, homens fortes. E quando chegou na terra de Sodoma, não foi diferente. Ele e seus aliados prenderam todos os que estavam ali, quem eles puderam prender, levaram cativos, levaram presos. E entre eles estava o sobrinho de Abraão, Ló. Ló foi levado cativo. Ló foi levado preso por uma escolha que ele fez. Porque quando Abraão e Ló se decidiram se separar, Abraão falou, escolhe o lado que você quer ir. E Ló olhou para os lugares mais bonitos e escolheu as colinas para o lado de Sodoma e Gomorra. E por causa de uma escolha, Ló foi levado cativo. Mas quando Abraão ficou sabendo, Abraão olhou dentro da sua casa, dos seus servos, porque eles já estavam em grandes números, e pegou exatamente 318 homens da sua casa. Ele escolheu os melhores, os mais valentes, e foi atrás de Quedorlaomer batalhar contra eles para resgatar tanto ao seu sobrinho, que estava preso, quanto aos demais. E Abraão foi vitorioso. Abraão chegou lá e resgatou todos os que estavam presos. Quando eu ouvi o número 318 ontem, eu entendi que aquele número 318 deputados votando não foi por acaso. Poderia ter sido 319 deputados, poderiam ter sido 310, poderia ter sido 300, 350, poderia ser um número maior, um número menor. Não, mas foi exatamente 318. Quando Deus está no propósito, quando Deus está no controle, não existe coincidência. Exatamente o que aconteceu há 4.000 anos atrás, com Abraão. Deus, através da vida de Abraão, escolheu 318 homens para libertar Ló. Ontem, dia 30 de abril, Deus escolheu 318 homens para também libertar o seu povo. Porque aquelas pessoas que estão ali presas, Deus fará justiça por elas. Deus é a favor da justiça. E Deus está vendo o choro e o sofrimento de cada uma delas. Pessoas que estão presas injustamente. Então não adianta o homem decretar. Não adianta o homem falar, vai ser assim, assim, assado. Porque a última palavra é do Senhor. Se um médico declarou na sua vida uma doença, declarou o fim para você, declarou que o fim da sua história vai ser esse, não é o médico que declara, mas a última palavra é do Senhor. Deus está no controle, porque não é o homem que define, não é o presidente que define, não é o STF que define. Deus permite as coisas acontecerem. Deus permitiu Ló ser preso. Deus não poderia ter evitado? Poderia, mas Deus permitiu que ele fosse levado. Assim como Deus permitiu que essas pessoas foram presas, assim como Deus permitiu que acontecesse tantas coisas na sua vida. Talvez você não está preso fisicamente,
Mas quem sabe você está preso em alguma situação? Quem sabe você está preso em alguma coisa que o homem determinou ou que a vida decretou para você? Confia no Senhor. O número 318 no Brasil ontem foi uma forma de Deus lembrar a nós brasileiros que Deus está no controle. Porque não existe coincidência. Aonde Deus está, não existe coincidência. O mesmo número de homens, 318, que há 4.000 anos foram usados para libertar Ló e o povo. Ontem, dia 30 de abril, foi usado o mesmo número de homens para libertar também um povo no Brasil. Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Creia. A última palavra é do Senhor. Não aceite a derrota. Não aceite o que o homem decretou na sua vida. Não aceite a doença. Não aceite o fim. Não aceite aquilo que foi falado, que entristeceu o seu coração. Não aceite o que decretaram. A última palavra é do Senhor. 318 homens. Não é uma coincidência. Não é um acaso. É Deus dizendo para você que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?